Eu quero falar com vocês sobre adoradores improváveis, né? E essa improbabilidade, ela muitas vezes vem de um preconceito, ela vem muitas vezes de um preconceito social, ela pode vir muitas vezes através de um preconceito até mesmo racial, religioso, mas também tem um outro lado dessa improbabilidade. Há pessoas que estão dormindo espiritualmente e essas pessoas precisam de um choque, elas precisam ser chocadas, elas precisam ser confrontadas com a realidade que elas estão vivendo, para que elas possam compreender que elas não são aquilo que as pessoas dizem, mas que elas foram criadas por Deus, para serem as pessoas que Deus quer que elas sejam, as pessoas que Deus está dizendo que elas podem ser. Elas precisam de um confronto, elas precisam de um choque. Lá em João capítulo 4, eu peço para você que abra a sua Bíblia em João capítulo 4, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos explorar bastante esse capítulo, tá? Nós vamos falar da mulher samaritana, porque ali Jesus no capítulo 4, ele tem uma conversa com essa mulher, e ali Jesus nos mostra que a adoração, ela tem a ver com a vida real. A adoração, ela não é um momento específico durante a semana. A adoração não está relacionada também, mas a adoração em si, ela não é num momento específico da semana. Ela não é somente no culto, ela não é somente quando você coloca aquele louvor, perdão. Ela não é somente quando você está lendo a Bíblia, não. A adoração, ela tem a ver com a vida real, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com aquilo que nós estamos vivendo, né? Adoração no contexto ali que Jesus vai tratar conosco daqui a pouco, lá em João capítulo 4, tem a ver com adultério, tem a ver com fome, tem a ver com conflito racial. Adoração tem a ver com todas essas coisas, né? Jesus, nós vamos ver no texto, Jesus quando ele chega ali em Sicar, né, uma região muito quente, ele está com calor, ele está com sede, ele está cansado. No entanto, os discípulos vão atrás de comida. Os discípulos chegam para Jesus e falam para ele assim: olha, o senhor fica aqui então que o senhor está cansado, e nós vamos atrás de comida, né, para sustentar o nosso corpo. E Jesus não. Jesus, ele vai procurar alguém que queira adorar o Pai no meio da vida real. O foco de Jesus é outro. Tanto que lá no final ele vai dizer que a comida que eu como é fazer a vontade do meu Pai. Né? Eu não estou comendo simplesmente o alimento material, mas a comida que eu como, que me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai. E ele vai atrás da pessoa mais improvável daquele momento, né? Ele vai atrás de uma samaritana. E vocês sabem que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. Os judeus não podiam nem sequer conversar com o samaritano, não podia bater papo, não podia ter comunhão. Se o samaritano estava aqui, ele passava do lado. Se o samaritano vinha de encontro com ele, ele dava meia volta. Ele não podia ter contato nenhum com o samaritano. Além de samaritana, era uma mulher. E os judeus, de manhã, eles oravam, quando eles acordavam, eles oravam assim: obrigado, Deus, por não ter nascido gentil, escravo e nem mulher. Olha só, irmãos. É preconceituoso, não é? Demais, né? E além disso, essa mulher era meretriz. Ela não era adúltera. Muita gente fala que ela era adúltera. Não é adúltera. Adúltera é aquele que tem um casamento e se relaciona fora do casamento. Não, essa mulher não tinha casamento. Ela era uma mulher adúltera. E o adultério, segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Então essa mulher era discriminada naquela sociedade também, né? E o preconceito, ele sempre foi um obstáculo que nos impede de ver as coisas como Deus vê. O preconceito nos impede de ver a Deus. Mas muito mais do que ver a Deus, nos impede de ver as coisas como Deus vê. E quando nós olhamos ali o texto da palavra de Deus, nós vamos ver que Filipe, quando chega para Natanael, todo contente, chega para Natanael e fala assim: Natanael, olha só, cara, nós conhecemos aqui Jesus de Nazaré. É aquele que os profetas e que Moisés falou sobre ele. E aí Natanael olha e fala assim: Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É preconceituoso ou não é? Mais para frente um pouquinho, lá em João 7,52, Nicodemos, aquele mesmo que Jesus falou com ele, confronta ali os líderes judeus, né, os líderes ali dos fariseus, porque eles estavam tramando matar Jesus. E ali Nicodemos olha para eles e fala assim: me escuta, mas é permitido matar alguém sem antes julgá-lo, sem antes ter um julgamento? E aí os líderes olham para ele e falam assim: ah, você é galileu.
Olha aí, vê se está registrado que algum profeta veio da Galileia. Cara, ele não falou de profeta, ele falou de julgamento. Mas aí o que fizeram? Pegaram o preconceito para jogar na cara dele como desculpa, você é galileu. E de lá da Galileia não vem nenhum profeta, cara. Se liga aí. Olha aí de onde é que você vem. Você veio lá de tal lugar, você quer dar moral aqui? Não, aqui você não tem moral não, velho. Aqui você está no nosso meio, mas você não é a pessoa que você de repente está achando que você é. Não é verdade? O preconceito não só impede a pessoa de ver a Deus, mas como tudo aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, você não vê Deus, você não vê as coisas com os olhos de Deus, e você ainda não vê o que Deus está fazendo. O preconceito causa todas essas coisas. E Jesus sempre combateu o preconceito, irmãos. Jesus sempre combateu o preconceito. E agora eu quero entrar diretamente no texto da mensagem. Nós vamos ver lá em João capítulo 4, quero começar com o verso 5 e o verso 7, que diz assim: chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Irmãos, presta atenção. A seita farisaica, ela era tão severa com relação à questão de purificação, que se uma mulher menstruada, por exemplo, ou uma mulher imunda, impura, ritualmente, ela tocasse em algum objeto e você tocasse naquele objeto, você ficava cerimonialmente impuro. Agora Jesus está chegando para essa mulher e fala assim: me dê um pouco de água. Essa mulher vai dar água de que jeito para Jesus? Vai ter que colocar num copo, ele vai ter que pegar no copo que ela pegou. Você entendeu? Olha o contexto aqui, entra na história comigo e entra o contexto. Os samaritanos, irmãos, eles eram o que restava do reino do norte, o que restava do reino de Israel. Israel, em 722, ele foi invadido pelos assírios, e o povo, Samaria foi destruída, e o povo foi distribuído, foi mandado embora. E aí depois eles voltaram, e quando eles voltaram, eles não ficaram puros como os judeus, respeitando aquilo que havia sido estabelecido, que eles deveriam casar entre si, entre as tribos. Não, eles começaram a se misturar com estrangeiros. E além disso, os samaritanos também, eles não aceitavam a autoridade do Antigo Testamento, das Escrituras. Eles não aceitavam a autoridade dos livros proféticos, dos livros históricos, dos livros poéticos, não. Eles só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia, que eram os livros de Moisés, na versão deles, não na versão que estava registrado ali. Então, além desse contexto da mistura, existe esse contexto também da palavra. E Jesus, ele caminha diretamente rumo a essa hostilidade. Essa hostilidade não nasceu aqui, essa hostilidade vinha de séculos. Por séculos essa hostilidade estava sendo alimentada. Tanto que tem uma passagem que eu não me lembro o endereço agora, que Jesus está indo perto de um outro terreno samaritano ali, e eles não querem que Jesus entre, e João, que é o apóstolo do amor, falou assim: Senhor, o senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma todo mundo, como fez Elias? E Jesus falou assim: para, rapaz, você não sabe o espírito que está tendo dentro de você, cara. Eu vim aqui para salvar o mundo, não vim aqui para julgar, não. Então existia ali um conflito, existia ali uma treta, como a gente costuma dizer, entre eles ali. E Jesus, ele caminha diretamente para essa hostilidade. E ele senta e pede um copo d'água para aquela mulher. Ele vai no centro da hostilidade e pede um copo d'água para aquela mulher. Eu imagino que aquela mulher deve ter ficado perplexa. Aquela mulher falou assim: como? Né? Aquela mulher ficou perplexa. Aí a mulher responde lá no verso 9. Ela diz assim, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Olha só, essa mulher ela ficou perplexa. E Jesus, irmãos, Jesus ele é sensacional. Ele é sensacional por quê? Porque ele nem dá as horas para o comentário da mulher. Ele nem dá as horas para a questão racial. Ele nem dá as horas para a questão do preconceito. Ele não está nem aí para essas coisas, porque ele sabe que isso é tudo coisa do homem. Ele está para as coisas que são de Deus. Então ele vai aumentar a perplexidade da mulher. E lá no verso 10 ele diz assim, se ao menos, irmãos, presta atenção, isso é muito, eu vou dizer a expressão que eu costumo usar, isso é muito louco. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Irmãos, olha para mim. Jesus está dizendo para uma mulher samaritana, para uma mulher que é meretriz,
Uma mulher que é discriminada, para um povo que é discriminado, que sofre um preconceito racial. Um judeu que é preconceituoso, tem preconceito contra os samaritanos. E ali, de repente, Jesus chega para aquela mulher e diz: se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para você. Para você, para você, para você, para você. O presente que Deus tem para você. E com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E eu lhe daria água viva. Jesus está dizendo para aquela mulher que o surpreendente não é ela pedir água para, não é ele pedir água para ela, mas é o fato dela não estar pedindo água para ele. Porque ele tem água viva, ele tem água do céu, e ele chama essa água viva como um presente de Deus para ela. Mas a mulher está boiando, a mulher não está entendendo ali o que Jesus está falando, sabe por quê? Porque ela não se conectou com Jesus. Ela não está conectada com Jesus. Você já viu aquela pessoa que de repente você vai conversar com ela, e a pessoa chega para você e pergunta assim: como é que você está? E aí você começa a contar a história para ela, você começa a falar como é que você está para ela, e de repente a pessoa começa a olhar para o lado assim, ela está conversando com você, ela olha para cá, ela olha para lá, ela olha para o relógio, ela pega o celular, tipo assim: socorro, gente. Oh, por favor, me ajuda. Alguém me socorre aqui. Eu perguntei por educação. E a pessoa está me contando a história da vida dela. Eu vou perder aqui uns 15 minutos ouvindo. Você já viu esse tipo de pessoa? É isso aqui que está acontecendo. A mulher está do mesmo jeito, ela não está conectada com Jesus, ela não está ligada naquilo que Jesus está falando. Do mesmo jeito que muitas pessoas hoje, eu não sei se é por causa do celular, não sei por causa que cultura desgraçada que é essa. Desgraçado não é palavrão não, viu, irmãos? Desgraçado é ausência de graça. Eu não sei que cultura que é essa, que as pessoas não dão atenção umas para as outras. As pessoas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir ninguém, sabe? Não dá atenção. Você vai falar com a pessoa parece que está preocupado com outra coisa. Pô, você não quer ouvir? Então fala assim: ó, hoje eu não estou disposto, não quero ouvir. Mas se você pega, ouve. Dá atenção para as pessoas. Não é uma questão de educação não, irmãos, é uma questão de amor. Porque você imaginou se Deus nos tratasse da mesma maneira? Quando nós dobramos o nosso joelho para oração, e muitas vezes nós gastamos tempo de oração, e Deus falasse assim, tipo assim: ó, não estou nem aí, vai orando aí que eu vou cuidar de outras coisas, né? Como disse Elias: cadê o Baal, né? Será que Baal saiu para viajar? E a pessoa: Deus sabe, ó, fica orando aí que eu vou dar uma voltinha, que daqui a pouco eu volto para te ouvir. E a pessoa, se Deus nos tratasse assim? Nós temos que dar atenção, irmãos. Hashtag fica a dica: dê atenção para o teu irmão, ouça ele, foque nele. Não é perder tempo, é expressão de amor, é diferente. Muita gente pode achar que é perca de tempo ouvir um irmão. Não é. É expressão de amor. Quem não tem para dar, infelizmente, não vai poder fazer. E aquela mulher não estava conectada com Jesus. E ela, sabe, e muitas vezes, irmãos, não só nós desconectamos das pessoas, como muitas vezes nós também não nos conectamos com a palavra. Quantas e quantas vezes nós vamos ler a Bíblia, e você começa a ler a Bíblia e começa a pensar em outra coisa. Você começa a ler a palavra de Deus e vai pensar num problema, vai pensar numa circunstância, vai pensar em algo que aconteceu com a tua família, aconteceu com o teu filho, e aí você volta de novo e você fala assim: não, eu tenho que concluir a minha devocional. Que devocional que você fez? Porque devocional que eu entendo é você dar toda a atenção a Deus. Você ouvir aquilo que Deus está falando, porque quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando conosco. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de entender. Eu também tenho, irmãos. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes e às vezes me deparo com um texto que eu fico pensando: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E eu vou pesquisar e parece que eu fico mais perdido que quando eu comecei. Então eu deixo para lá. Eu entendo que aquilo não é o momento de eu aprender aquilo. Mas nós temos que ler a Bíblia. E muitas vezes nós desconectamos. E nós precisamos estar conectados. A nossa mente escapa, nós perdemos a conexão. E o que acontece? Quando nós perdemos a conexão, você acaba fazendo a pergunta errada para o texto. Como essa mulher vai fazer a pergunta errada para Jesus. No verso 11 ela diz: mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Irmãos, Jesus não disse que é um presente de Deus? Como que essa mulher está perguntando do poço, da corda, da água, do balde, sei lá, para tirar água do fundo? Não! É um presente que Deus está dando. Isso mostra que essa mulher não está conectada com aquilo que Jesus está falando. E eu fico pensando: rapaz, se fosse comigo, talvez eu chegaria para essa mulher e falaria assim, né? Olharia para ela e falaria assim: rapaz, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Vamos fazer o seguinte: deixa para lá e depois a gente conversa, né? Muitas vezes nós fazemos isso, não fazemos?
Você está conversando com uma pessoa, muitas vezes você está evangelizando, muitas vezes você está compartilhando algo, muitas vezes você está tentando ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa começa a desviar o foco desesperadamente, e você fala assim, quer saber de uma coisa? Deixa para lá, vamos deixar para lá. Mas Jesus não é assim, graças a Deus, porque nós fizemos isso muitas vezes com Ele. Né? Graças a Deus Ele não é assim, ele tem um alvo, e Ele não perde o foco. Então lá no verso 13 e 14, Jesus diz para essa mulher, quem bebe desta água aí que você está falando, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra, irmãos? Você pode dar um aleluia para essa palavra? Que bênção, né, irmãos? Que palavra é essa? Mas quando Jesus falou com essa mulher, o que aconteceu com ela? Ela bugou. Como diziam os jovens, deu tela azul naquela mulher. Porque se ela já não estava entendendo o que era água viva, como é que ela vai entender agora que quem bebe dessa água nunca mais terá sede e se torna uma fonte que brota dentro dela e lhe dá a vida eterna? Né? Essa mulher deve ter perguntado assim, como assim, Jesus? Como assim que eu não vou ter mais sede? Quer dizer, eu vou beber dessa água e não vou ter mais sede nunca mais na vida, não vou precisar de mais água? Como assim? Essa fonte que vai criar dentro da pessoa. Como assim a vida eterna? E aqui, irmãos, muitas vezes você pode ler esse texto e você fala assim, pastor, eu também não estou entendendo. Eu tenho uma certa dificuldade de compreensão nesse texto, o que Jesus quer dizer de fato, quando ele está falando aqui, mas quem bebe dessa água que eu dou nunca mais terá sede, e ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Há dois sentidos para esse texto. Dois. O primeiro, Jesus está afirmando que o seu ensino é fonte de vida. Preste atenção. Provérbios 13 e 14, não está no telão, diz assim, o ensino do sábio é fonte de vida. Mas é fonte de vida para quem? Para quem é fonte de vida? Para quem está sedento. Para quem está sedento. Por quê? Porque a sabedoria está aqui, ó. Toda a sabedoria está aqui. Aquele que está sedento, ele bebe dessa água. Ele bebe dessa sabedoria. E quando ele bebe dessa sabedoria, sabe o que acontece? Ele se reanima. Ele está caído, ele está destroçado, ele está arrebentado, a circunstância está esmagando, Satanás está tentando oprimir, mas ele tem sede do quê? De justiça? Não, ele tem sede da palavra, ele tem sede de sabedoria para lidar com aquela situação, ele tem sede de sabedoria para saber qual que é a reação que ele deve ter, quais as emoções que ele pode permitir que elas venham a florescer e a dar vazão ao seu comportamento, às suas respostas. Então ele faz o que? Ele busca na sabedoria. Então ele sacia a sede dele, e quando ele sacia a sede dele, ele passa essa sabedoria adiante, porque essa sabedoria sempre é abundante. Por isso Jesus afirmou lá em João 6,63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Irmãos, espírito e vida. Fora daqui não tem vida, irmãos. Fora da sabedoria de Jesus não tem vida. A pessoa pode ter uma existência, ela pode ter qualquer coisa que ela chama do que ela quiser, mas vida é só aqui. Só aqui a pessoa tem vida. O segundo sentido está lá em João 7, 37, 39. E eu quero explicar um pouco antes. Aqui Jesus está na festa das cabanas, né? E na festa das cabanas, durante 7 dias, o sacerdote pegava o jarro de ouro lá no templo, e ele ia até o tanque de Siloé, que significa enviado. E ali ele pegava a água do tanque e trazia até o templo para poder derramar no altar. Era um simbolismo dos rios de água viva, que somente o Messias, somente o enviado poderia trazer, poderia lhes dar. E ali no 7º dia eles faziam isso 7 vezes. E na última vez que o sacerdote estava ali na procissão fazendo isso, vem o texto, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está dizendo? Vocês estão fazendo uma procissão, vocês estão ali com um jarro de ouro, vocês estão indo no tanque lá do enviado, buscando a água do enviado. Eu sou o enviado, venham a mim, porque as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E o texto diz que Jesus falou da água viva, estando se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Portanto, a água que Jesus dá, irmãos, é o Espírito Santo.
A água que sacia a nossa sede é o Espírito Santo. E a presença do Espírito de Deus na nossa vida elimina a sede da nossa alma. E ele se transforma numa fonte que vai jorrar para as pessoas que estão ao nosso redor, que são os frutos do Espírito Santo. Que é aquilo que o Espírito Santo produz através das nossas vidas, quando nós nos dispomos a permitir que Ele haja por meio de nós. Que Ele haja por meio de nós. Os dois sentidos estão corretos, irmãos. Os dois sentidos estão corretos e eles estão ligados. Até porque lá em João 14, 26, não está no telão, Jesus diz que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Os dois sentidos. A palavra e o Espírito Santo. Uma das ações do Espírito Santo é fazer com que a palavra da verdade, a palavra sobre a vida, ela seja clara. Irmãos, preste atenção. Isso aqui, ó, é um livro. É um livro. Na mão de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, se torna até fruto de heresia. Mas para quem tem o Espírito Santo, isso aqui é palavra da vida. Quem dá vida a essas palavras é o Espírito Santo de Deus. Quem dá vida a essas palavras é o Senhor Jesus Cristo. Quem dá vida a essas palavras é o nosso Deus. E só através do temor do Senhor, e só através da presença do Espírito Santo é que isso se torna o poder de Deus para todo aquele que crê. Ela pode ser loucura para o mundo, ela pode não ser nada para ninguém do mundo, mas para nós, ela é poder de Deus. Quando você abre as Escrituras, é Deus falando com você de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira absoluta. Por quê? Porque o Espírito Santo traz luz sobre essa palavra e você consegue entendê-la. Eu tive um aluno de Verdades Básicas, ele está conectado aqui. Ele já tinha lido a Bíblia mais ou menos umas 5 vezes antes da conversão dele. Ele leu a Bíblia 5 vezes, e aí ele veio fazer Verdades Básicas e me falaram, olha, ele já leu 5 vezes a Bíblia. Falei, é com esse mesmo que agora que Jesus vai lidar com ele. Eu quero ver, eu quero assistir. Eu orava e falava assim, Senhor, eu só quero assistir o que o Senhor vai fazer com ele. Eu estou aqui, eu só quero assistir. Quando chegou mais ou menos na décima primeira lição, quando nós falamos do verdadeiro Deus, a 12ª lição, quando nós falamos do verdadeiro homem, na 13ª lição, quando nós falamos do verdadeiro ajudador em verdades básicas, aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a chorar e conforme ele lia os textos, aquele embargava, e ele é um homem durão, sabe? Ele tem um zoião verde assim, sabe? Ele já até sabe quem que é, ele sabe que eu estou falando dele. Está com o zoião verde assim, aquilo enchia de água, irmãos, enchia de água. E ele queria segurar, e aquilo não aguentava, e aquele homem começou a chorar, e depois acabou a aula, eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Você já não leu a Bíblia 5 vezes? Eu dei uma cutucadinha, irmão, só para ver que ele ia responder. Ele falou assim, mas eu nunca li desse jeito. Eu nunca entendi a Bíblia como estou entendendo agora. Eu nunca compreendi a Bíblia como estou compreendendo agora. Irmãos, é obra do Senhor. Até o nosso entendimento da Bíblia vem do Senhor. E o mundo, irmãos, o mundo está sedento da verdade. O mundo precisa da verdade. O mundo está carente da verdade. Sabe? E nós temos a responsabilidade de levar essa verdade para o mundo. As pessoas estão comendo qualquer porcaria por falta de opção. E nós temos a verdade para poder oferecer para elas. A água oferecida àquela mulher samaritana adúltera foi a palavra da verdade e o poder do Espírito Santo. Agora preste atenção, quando nós vamos até Jesus, irmãos, nós bebemos da verdade. Nós bebemos a verdade. E não é uma verdade seca, não é uma verdade sem vida, não é uma verdade sem poder, mas é a verdade encharcada pelo Espírito que vivifica a nossa alma. Você está compreendendo isso? A verdade, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Ela se torna vida em cada um de nós. Agora você, meu irmão, minha irmã, você não pode dar aquilo que você não tem. Sabia? Você não pode dar aquilo que você não tem. Então agora cabe uma pergunta que eu e você devemos fazer. Agora é você e Deus. É você e Deus. Eu não estou terminando a mensagem não, tá? Mas é uma pergunta que precisa ser feita agora. E você tem que olhar para você e você tem que fazer essa pergunta. Eu tenho essa água viva? Eu tenho essa água viva? A água do jeito que Jesus está falando aqui? Porque se tem, você então essa água se tornou em você uma fonte de distribuição da melhor água que existe. E nós temos a responsabilidade de levar isso adiante.
Fazer como Jesus fez, levar essa água para as pessoas que estão sedentas da verdade, sedentas de propósito, sedentas de significado na vida, sedentas de esperança. Nós temos a responsabilidade de levar para essas pessoas. Agora, se você tem dúvida, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida, se você que está conectado, você tem dúvida, não sei se eu tenho essa água, não se desespere. Faça como Lucas capítulo 11, quando Jesus diz: vocês que são maus pais, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Aqui tem muitos alunos que eu dei aula de verdades básicas, muitos. E vocês devem se lembrar da lição número 14, quando eu falo assim: você vai ter o tanto do Espírito Santo que você desejar. Aquele que tem mais sede, vai ter mais do Espírito Santo. Aquele que tem menos sede, vai ter menos do Espírito Santo. Deus dá em abundância, irmãos. Tiago fala assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vos dará abundantemente. Sabedoria pelo poder do Espírito. Peça a Deus, e Deus vai te dar. Vamos voltar para o texto, lá no verso 15. Né? No verso 15, a mulher diz ao Senhor: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar dessa água. Olha a resposta da mulher, irmãos. Jesus explicou de novo o que era essa água viva, estava falando que essa água é a palavra, que ele é o ensino dele, mais o Espírito Santo, mas a mulher não está compreendendo. Agora eu não sei, sabe, às vezes eu fico em dúvida nesse texto, se de fato ela não entendeu, porque o pecado ele obscurece o nosso entendimento, o pecado obscurece a nossa compreensão, ou se essa mulher era do tipo que estava fugindo do assunto. Tipo assim: rapaz, esse cara aqui é profeta, ele sabe agora das minhas... Porque Deus é onisciente. Então, se esse Deus é onisciente, ela já sabe como é que é a minha situação. Ele já sabe como é que eu sou. Ele sabe do meu pecado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fugir desse cara, eu vou desviar o assunto. Você viu aquela pessoa que desvia o assunto rapidinho? Quando não quer conversar algo, ela vai lá e puff, pula de assunto? Muda rapidão de assunto? Eu não sei qual era a atitude da mulher. Se era uma coisa ou se era outra. Mas eu digo uma coisa para você, independente. Jesus, ele não desistiu daquela mulher. E sabe o que ele fez? Ele foi no ponto mais sensível da vida dela. Ele foi no ponto mais sensível da vida dela. E lá no verso 16, ele diz assim para a mulher: ok, vá buscar o seu marido, disse Jesus. Vá buscar o seu marido. Né? Às vezes, irmãos, o caminho mais rápido para um coração endurecido, às vezes o caminho mais rápido para você poder falar com uma pessoa que tem o coração endurecido, com o coração resistente, é através de uma ferida. E Jesus traz à luz ali a situação que estava internamente daquela mulher, aquilo que ela escondia. Jesus traz à luz, Jesus traz para fora. E ali, quando nós observamos nos nossos dias, né, a cultura de hoje, onde as pessoas se omitem de confrontar a mentira e o pecado, se escondendo atrás daquilo que é politicamente correto, né, para ficar de boa com todo mundo, Jesus foi um cara grosseiro aqui agora. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que a galera prefere o quê? Mas para que eu vou confrontar a verdade? Para que eu vou confrontar a mentira? Para depois me indispor com a pessoa? Não, a mentira é dela, o pecado é dela, que se vire. Estou nem aí com ela. Né? Só que as pessoas se esquecem do que diz lá em Ezequiel, né? Ezequiel fala: se você vê o ímpio pecar, ou se você vê o justo pecar e não fizer nada pelo pecado dele, certamente ele vai morrer. Mas eu vou cobrar de quem o sangue? De você. De você. E nós vivemos hoje numa sociedade que não demonstra amor. Porque quando você confronta a pessoa, você está demonstrando que você ama ela. Porque Deus nos confronta, o Espírito Santo nos confronta. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos corrigir. Porque Ele quer ajustar o curso da nossa vida. Mas as pessoas não querem ser confrontadas hoje em dia. Eu até comentei de manhã, eu falei assim, que se Jesus fosse pastor de uma igreja, certamente Ele teria muito pouco membro. Né? Porque a galera ia vazar tudo. Mas pastor, como é que você sabe disso? É só você lembrar lá da segunda multiplicação dos pães, quando o povo veio atrás de comida e falou assim: vocês não vieram por causa dos sinais, vocês não vieram por causa do milagre, vocês vieram por causa do pão. Então eu vou dizer para vocês, acabou o Bolsa Família. Agora o pão que desceu do céu sou eu, e quem quiser ter vida vai ter que comer desse pão e beber desse sangue, vai ter que comer dessa carne e beber desse sangue. O que aconteceu com os discípulos? Deram linha na pipa. Vazaram. E aí Jesus olha para os 12 e fala assim: e vocês não vão partir também não?
Ainda bem que teve 12 corajosos ali, que chegou e falou aqui para Jesus, não, nós vamos ficar aqui mesmo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então eu acho que a igreja de Jesus hoje se resumiria a 12 pessoas aproximadamente, né? Porque a galera maior ia tudo da linha na pipa e ia vazar. Pergunto para você, irmãos, tinha alguma testemunha ali? Quando Jesus estava conversando com aquela mulher e falou para ela chamar o marido, tinha alguma testemunha? Hoje em dia, para você conversar com alguém, você tem que rolar testemunhas do lado para montar uma CPI, porque senão a pessoa é capaz de te confrontar e ainda falar que você é ruim, quando você está demonstrando amor pela vida dela. A única coisa que havia ali era a verdade, mais nada. Só tinha a verdade, porque Jesus é a verdade. Só que hoje, irmãos, a verdade não basta. Hoje a verdade não vale mais nada, né? As pessoas se esquecem do que está escrito lá em João 3,20. Pode colocar. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam... Por isso que foge, por isso que corre, por isso que existe muito desigrejado hoje. Porque em muitas ocasiões a pessoa teve uma situação que ela precisa de cuidado, e ao invés de querer ser cuidada, ela prefere vazar fora. Vou procurar um lugar que me aceite do jeito que eu sou. Ou seja, do jeito que eu sou é melhor do que do jeito que Deus quer que eu seja. Porque Deus levanta homens e mulheres para cuidar da tua vida. E cuidar da tua vida muitas vezes significa te confrontar. E sinceramente, irmãos, se nós estamos diante do Espírito Santo de Deus, é o que basta. É o que basta. O pecado escondido sempre impedirá a pessoa de ver a luz de Cristo. John Piper, quando ele fala do pecado escondido, ele diz, pode colocar o texto, que pecado escondido é igual a uma lepra espiritual. Ele mata todos os sentidos espirituais de tal modo que você pode rasgar a sua alma e não vai sentir absolutamente nada. Sabe por quê? Porque você se torna uma pessoa refratária. Você se torna uma pessoa que já não consegue mais absolver, que não consegue ter arrependimento, que não consegue ter mais um sentimento de arrependimento no teu coração, né? Humildade, bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os puros de coração. A pessoa entra numa senda, irmãos, que ela já não consegue mais ver nada. E ela pode tentar rasgar a alma, que ela não vai sentir absolutamente nada. E Jesus expôs a lepra espiritual daquela mulher. Você já teve 5 maridos, e o homem com quem você está dormindo hoje não é seu marido. Agora observe o que o pecado, quando ele atua no coração, o que ele é capaz de fazer. A mulher até reconhece que Jesus é uma pessoa fora de base, mas ela foge da verdade. Olha o que ela diz lá no verso 19 e 20. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus, olha só, Jesus acabou de confrontar ela, de mostrar para ela uma situação que vai levá-la para o inferno, que está tirando ela da presença de Deus. E essa mulher faz o que? Olha, o Senhor até é um profeta. Né, pastor? Eu estou dando risada porque às vezes ser pastor é doloroso, né, pastor? Ai, meu Deus. O Senhor tem que ter misericórdia. Às vezes a gente vai tratar de umas situações, irmãos, que é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. E aí você não sabe se você quer bater na pessoa ou se você quer amar ela. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram? A verdade, irmãos, está tão clara na cara daquela mulher, que ao invés de ela seguir a direção da verdade, ela muda para uma linha de debate acadêmico. Mais uma vez, essa mulher quer tirar o foco. Ela quer sair fora daquela situação. E quando você se dispõe a conduzir alguém a Cristo, você vai ter essa experiência. Você vai conviver com isso também. A pessoa, ela pega um gancho na palavra e desvia o assunto. Você já fez isso? Você está conversando com a pessoa assim, você está animadão conversando com a pessoa, de repente ela pega um gancho e quer escapar para o lado. Aí você fala assim, Jesus tem misericórdia. Cadê o laço? Né? Diz que o pastor tem um cajado, não tem? A gente tem um cajado. O cajado é só para apoiar, né? Não, o cajado às vezes você pegar e dar umas pancadas na perna da ovelha, porque às vezes é necessário quebrar a perna da ovelha, sabia? Para trazer ela dentro do aprisco. Às vezes é necessário, irmãos. E aqui é uma situação semelhante a essa. Ela aproveita o gancho e ela tenta fugir. Contudo, o que a mulher não sabia
é que ela chegou exatamente onde Jesus queria que ela chegasse, para que ela entendesse o que Deus esperava dela. E aí Jesus disse para ela, pode colocar. Jesus respondeu, crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Irmãos, a mulher levanta a questão de onde adorar. Mas Jesus, ele diz que a mulher deveria se importar em como e quem adorar. Como e quem adorar, não onde. O onde não é, irmãos, o onde não interessa. O onde não interessa, em outras palavras, Jesus está dizendo que você pode adorar a Deus em vão, seja em Jerusalém, seja na Samaria, seja na igreja, seja no carro, seja no Inspire, seja em Paranavaí, em qualquer lugar você pode adorar em vão. O lugar pouco importa. O lugar pouco importa. E aí Jesus, para poder falar com aquela mulher, ele vai direto no ponto, ele é até meio ríspido com aquela mulher, como disse o meu filho Júnior, hoje nós estávamos conversando, ele falou assim, pai, Jesus foi uma chinelada naquela mulher, ou melhor, deu uma sapatada nela, não teve misericórdia não. Por quê? Porque Jesus diz, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito de Deus. Por que sabem muito pouco? Porque os samaritanos não respeitavam a autoridade do Antigo Testamento. Eles só respeitavam os 5 primeiros livros de Moisés, mas na versão deles. E não na versão correta, na versão que Deus havia dado, na versão que Deus falou. Então aí está o motivo da rispidez de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, falta temor para vocês, samaritano. Vocês não têm o temor do Senhor. Por que vocês não têm o temor do Senhor? Porque vocês não honram aquilo que Deus honra. Aquilo que Deus mais honra, o que é? É a sua palavra, para que a sua palavra se cumpra. E vocês não honram a palavra, porque vocês têm a versão de vocês daquilo que Deus disse. E Deus não admite isso, não. Deus não aceita essas coisas. E isso aplica a essa geração que está aqui hoje. A geração que nós estamos vivendo. Porque é uma geração que não lê a Bíblia. É uma geração que quer servir a um Deus que não conhece. E o pior, querem servir a um Deus que ouvem dizer, que ouvem falar, segundo a versão de cada um, segundo a versão popular. As pessoas não estão atentas ao que diz a palavra. As pessoas não têm sede e fome de justiça. Porque lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos. Mas nós estamos diante de uma geração que não quer ler a Bíblia. Nós estamos de uma geração que quer que o conhecimento caia do céu, e não vai cair do céu. Preste atenção. Não vai cair do céu. Minimamente você precisa de esforço, porque Deus, Ele faz o querer e efetivo o realizar, mas você precisa tomar decisão, meu irmão, minha irmã, para ler a Bíblia. Por isso nós temos programas de leitura da Bíblia, por isso nós temos programas desde o pequenininho, do mais tenro até o mais adulto. Nós ensinamos as pessoas a lerem a Bíblia, os pais a ensinarem os seus filhos a lerem a Bíblia. Por que na consagração nós entregamos uma Bíblia para os pais? Para os pais, não só os pais incentivarem os seus filhos, mas os pais lerem a Bíblia também. Porque a pior coisa que existe é o aluno saber mais que o professor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem filho que sabe mais do que o pai, porque o pai não lê a Bíblia. É questão de vida ou morte, irmãos. Ler a Bíblia não é uma questão de ganhar um diploma no final do ano, não. Ler a Bíblia é uma questão de vida ou morte. O Deus que as pessoas estão servindo, o Deus que as pessoas conhecem, é segundo a sua própria versão. A gente estava conversando, acho que era sexta-feira, eu estava conversando, não me lembro com quem aqui agora, mas estava falando assim, 1000 chegará, 2000 não passará. Vocês lembram disso aí, irmãos? E tinha gente que falava que estava na Bíblia, né, Paulo? Onde é que está isso aí? Está na Bíblia. Aonde, meu Deus do céu? Que está na Bíblia isso aí? 1000 chegará, 2000 não passará. Olha só que absurdo, né? Mas tem muita coisa errada, irmão. Você vê por aí muita coisa. Né? John Piper, quando ele fala da adoração, ele diz assim, a adoração precisa ser vital e real no
coração. Vital, é vida e real no coração. E tem que apoiar-se sobre a percepção correta de Deus. A adoração fora da concepção correta de Deus não é adoração, é emoção, é qualquer outra coisa, mas não é adoração. É preciso espírito e é preciso verdade. Adorar em espírito, irmãos, é o contrário do formalismo vazio, das palavras bonitas, das palavras enfeitadas, daquele enfeite todo. A adoração não é isso, não. Adoração também, adorar em verdade, é o contrário do entendimento inadequado de Deus. Das pessoas que querem orar, das pessoas que querem adorar, mas não conhecem a Bíblia, não sabem o Deus que estão servindo, não sabem o que pedir, não sabem o propósito, não conhecem princípio, não conhecem valor, não conhecem ética bíblica, não sabe do reino de Deus, não vive o reino, não tem os olhos de Cristo, não tem o coração de Jesus, não vê as coisas como Deus vê, não se compadecem daqueles que estão sofrendo, não choram com os que estão chorando, não lamentam o pecado seu e o pecado das pessoas que estão à sua frente. Jesus está dizendo que a adoração ela precisa envolver cabeça e coração. A adoração verdadeira vem de pessoas com emoções profundas. As pessoas sentem aquilo que Deus está sentindo. A dor, muitas vezes, da perda de alguém que de repente morreu sem Jesus. Você participar de um velório do crente, irmãos, é uma bênção. É você participar de um velório de uma pessoa que não declarou que Jesus é seu rei. Você pode não fazer parte dessa família, mas se você não sente nada é porque você está distante de Deus. Porque eu duvido que Deus bate tamborim ou bate bumbo quando uma pessoa morre sem confessar que o filho dele é Senhor da vida dele. É uma pessoa que tem emoções profundas, que tem amor. Amor pela Escritura, amor pela palavra, amor pelo que está registrado aqui, palavra de vida. Que come isso aqui como se fosse o alimento da alma dele, e é o alimento da alma dele. Porque a vida depende disso aqui. A vida do crente depende disso aqui. Não depende dele. Depende do que ele lê. Depende da verdade que é revelada, do que o Espírito está trabalhando no coração dele, de como ele está vendo as coisas de Deus, como ele está vendo o mundo segundo os olhos de Deus. É disso aqui que depende. A pessoa tem afeição forte por Deus, porque essa afeição é arraigada na verdade. Ele morre de medo de pecar. Ele morre de medo de ter um pensamento, um único pensamento que possa envergonhar o Deus de toda a glória. Porque o Senhor é onisciente. Ele luta com Ele mesmo. Ele luta com Ele mesmo, para Ele não envergonhar o Deus que o salvou nos seus pensamentos. Isso que é adoração verdadeira. O combustível da adoração, irmãos, é a palavra. O combustível da adoração é a palavra, a visão correta de Deus. E o nosso espírito é o altar, onde esse combustível deve ser queimado. Agora, nós temos o combustível, que é a palavra, e nós temos o altar, que é o nosso espírito, mas nós não temos o fogo, a ignição. O que é o fogo, irmãos? O fogo é o Espírito Santo. Porque no altar consagrado a Deus, não pode vir fogo estranho. Não pode vir fogo do pensamento humano, da mentalidade humana, do coração humano, porque isso é fogo estranho. Nadab e Abiú, quando chegaram diante do Senhor, quando foi inaugurado o templo, o fogo foi aceso pela mão do Senhor, não foi pela mão de Arão, não. Fogo desceu do céu e acendeu ali aquele altar. E ali, quando eles compareceram diante do altar com fogo estranho, eles foram fulminados. Eles foram fulminados. Morreram instantaneamente na presença do pai, na presença do tio e na presença dos outros irmãos. Por quê? Porque Deus não aceita fogo estranho no seu altar. E se nós somos o altar consagrado a Deus, e nós temos aqui o combustível, que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que tem que fazer queimar esse fogo, irmãos. É o Espírito Santo que tem que dar vida a esse altar. É o Espírito Santo que tem que fazer com que esse fogo queime o crente de tal maneira que esse fogo vai se expandir e vai queimar as outras pessoas que estão ao redor.
É o fogo que consome o pecado. É o fogo que traz vida e traz vida eterna. É isso que Jesus está falando aqui. O altar aquecido pela chama da verdade. O nosso espírito é renovado e se torna uma adoração poderosa, abrindo caminho para a confissão. Porque aquele que está consagrado a Deus, que tem a palavra de Deus ele como combustível, e o Espírito queimando nele, ele vai confessar os seus pecados. Ele não vai inventar desculpa, ele não vai falar mentira. Ele vai abrir caminho para a confissão, vai abrir caminho para os anseios de Deus. Eu anseio, Senhor, por cumprir a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero me envolver, Senhor, cada vez mais. Quero me envolver com a tua obra. Quero me envolver com o teu ensino. Eu quero me envolver com os teus pensamentos. Eu quero me envolver com o teu povo. Eu tenho prazer no teu povo. Eu tenho prazer na tua igreja. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo o povo santo de Deus. Eu sofro com aqueles que sofrem, e eu me alegro com aqueles que se alegram. Eu tenho os anseios de Deus no meu coração. Eu tenho cânticos sadios, cânticos de Deus, cânticos que anunciam a palavra, cânticos que anunciam o Messias, cânticos que anunciam a salvação. Não fico ouvindo essa porcaria de música que tem por aí, não. Não fico perdendo meu tempo com essas porcarias que estão cantando por aí. Não. O meu ouvido, ele é santo. Não tem lugar para essas porcarias, né? Cabeças encurvadas, coração contrito, mão levantada e vida obediente. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher, irmãos. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Jesus levantou dentro dela um altar consagrado, deu ali para ela o combustível e fez com que o Espírito acendesse o fogo na vida daquela mulher. Aquela mulher que era samaritana, aquela mulher que era meretriz. E aquela pessoa que era uma mulher discriminada pela sociedade, discriminada por todos. E aquela mulher se tornou uma adoradora improvável. Aquela mulher se tornou uma adoradora improvável. E depois de ela beber da água que Jesus deu para ela, aquela água se tornou uma fonte dentro dela. E aquela mulher saiu lá para Sicar. E o que ela fez lá em Sicar? Venham ver o homem que disse tudo o que eu fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher estava compartilhando aquilo que já era abundante na vida dela, que já era transbordante nela. Ela estava compartilhando a água da vida. Ela estava levando para quem? Para aquelas outras pessoas que também estavam sendo alvos de preconceito religioso, porque eram samaritanos. Pessoas que viviam numa cegueira espiritual, pessoas que viviam numa situação complexa, de rejeição da lei, de rejeição da palavra de Deus. E ali aquela mulher foi lá e levou a água da vida. E qual foi o resultado disso, irmãos? A cidade foi impactada, o preconceito foi vencido. E lá no verso 42, então disseram à mulher, e já o povo, disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. E agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Irmãos, quando nós temos a água da vida, nós levamos a água da vida às pessoas que não têm. E as pessoas, elas vão fazer essa declaração, igualzinha a essa, agora eu creio. Não apenas porque você me falou que Jesus é o Salvador, mas porque agora nós sabemos, porque agora eu sei que de fato Ele é o Salvador. Irmãos, eu não sei se você tem a mesma história que eu, mas eu um dia fui um adorador improvável. Você foi um adorador improvável. Você era uma pessoa que as pessoas olhavam, que muitos crentes olharam para você e falaram, isso aqui não dá nada. Isso aqui não é nada, isso aqui é um bicho ruim, isso aqui é um perdido, isso aqui é uma pessoa que não tem futuro. E hoje você está aqui, sabe por quê? Porque alguém se importou com você, porque alguém trouxe da água viva para você, porque alguém teve paciência por você, porque alguém orou por você, porque alguém gastou tempo com Deus com você, para que você estivesse aqui agora, para que você agora se tornasse esse altar consagrado, que tivesse o combustível certo e que tivesse o fogo do Espírito, para que você levasse essa água viva para as pessoas que estão ao seu redor, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na fila do ônibus, na fila do mercado, não interessa, você ter oportunidade de levar essa palavra para as pessoas. Irmãos, os samaritanos eram os mais improváveis adoradores da época.
E hoje, quais seriam os samaritanos que Jesus nos chama para compartilhar da água viva e ensinar essas pessoas a serem adoradores em espírito e em verdade? Quais são os samaritanos que Deus está colocando na nossa frente? Os adoradores mais improváveis que Deus está colocando na nossa frente, para que eu e você, com muita alegria no coração e com gratidão a Deus, pelo privilégio de receber tudo isso que Ele tem nos dado, de levar essa água viva e ensinar essas pessoas a serem adoradores em espírito e em verdade. Enquanto o louvor vem aqui, eu quero orar com você. Recline sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, como sempre, a Tua palavra, Senhor, ela é extraordinária. O Teu ensino, Senhor, é de uma sabedoria imensa, porque o Teu ensino é vida para cada um de nós. Um dia, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, daqueles que estão nos assistindo no YouTube, nós vivíamos nas trevas. Nós éramos adoradores improváveis. Nós éramos os samaritanos, porque nós vivíamos a vida como nós queríamos e tínhamos a nossa própria interpretação daquilo que nós podemos dizer de Deus. Mas o Senhor, ao seu tempo, morreu por nós. E naquela cruz o Senhor verteu o seu sangue, derramou depois o Espírito Santo. O Senhor morreu, mas ressuscitou, derramou o Espírito Santo para que Ele viesse nos convencer do pecado, para que Ele nos convencesse da justiça, para que Ele nos convencesse do juízo. E nós agora, Senhor, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de ser este altar, de ter o combustível da Tua palavra, de ter o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, e poder ter esta água viva, esta água, Senhor, que pode trazer vida. Nós queremos que esta água que um dia nós bebemos e que tem saciado a nossa sede, que ela se torne em nós uma fonte, para que jorre não somente vida eterna para nós, mas que nós possamos dar desta água às pessoas que estão à nossa frente, Senhor. Ó Deus, o mundo carece da verdade. O mundo carece, Senhor, ó Deus, de justiça. O mundo carece, Senhor, de esperança. O mundo carece, Senhor, da alegria verdadeira que só o Senhor pode dar. Então nós clamamos a Ti agora, ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, que cada um de nós possamos receber porção dobrada desta água, Senhor. Porção multiplicada, que esta palavra tenha uma aplicação direta, pessoal e dinâmica, Senhor, transformando vidas, para que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite, transbordando desta água, esta água que traz vida, transbordando do Teu amor, para que nós possamos levar as pessoas que estão à nossa frente, para que essas pessoas, ó Pai, se tornem também adoradores em espírito e em verdade. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Glória a Ti. Amém.